Romanos, capítulo 1, versículo 2, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas Escrituras, o qual é evidente que o escritor se reporta sobre o Deus único e verdadeiro, o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas. O Senhor faz tudo a seu próprio tempo, porém, fala o que há de acontecer antes mesmo de se cumprir. A vinda do Messias já estava programada desde a eternidade passada na agenda de Deus. Isso porque o Deus onisciente é organizado em todos os seus projetos, ainda que os homens não entendam o agir de Deus. Dentro da organização do seu reino, Deus planeja e executa os seus propósitos conforme o seu beneplácito. No cronograma das realizações de Deus, não tem nada por acaso. Tudo é projetado inteligentemente, segundo o seu querer. Deus é a sabedoria em essência e a manifestação absoluta da verdadeira inteligência. Nada está fora do alcance do seu grande e infinito saber, nem passa despercebido sem que ele tome pleno conhecimento de tudo, o qual antes as coisas que aconteceram com a vida e o ministério de Cristo Jesus já haviam sido profetizadas pelo Senhor. As boas novas do Evangelho de Cristo não era uma inversão dos escritores do Novo Testamento. Elas já estavam incorporadas nos escritos de Moisés, nos Salmos e nos demais profetas também. O escritor aos Hebreus deixa isso registrado quando afirma: Deus falou antigamente aos pais pelos seus profetas. Muitos são os autores messiânicos que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para narrar os fatos que ainda iam acontecer na vida e no ministério do Filho de Deus, Cristo Jesus. Tudo estava programado no coração de Deus, que com sabedoria e inteligência faz acontecer tudo aquilo que lhe apraz, o qual antes prometeu. Examinando cuidadosamente o conteúdo messiânico do Velho Testamento, descobrimos que Cristo realmente é o enviado de Deus, prometido nas Sagradas Escrituras. Quando da queda da raça humana, por meio de Adão e Eva, o Senhor já antecipava a derrota do inimigo quando o Senhor prometeu um Redentor
da descendência da mulher. Conforme nós podemos aprender, e está escrito no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Usando o profeta Isaías, Deus confirma a promessa ao afirmar: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Príncipe da Paz, Paz da Eternidade. Isaías capítulo 9, versículo de número 6, onde nós podemos aprender esta mensagem, o qual antes prometeu pelos seus profetas. Vários profetas foram instrumentos do Espírito de Deus para escreverem sobre a vinda do Messias de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Moisés, como servo do Senhor, escreveu de que o Messias viria como profeta enviado e ungido do Deus de Israel. Podemos ler esta informação em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 e o versículo 18 também. Davi também profetizou, sendo usado pelo Espírito Santo, que ele, o Cristo, viria ao planeta Terra como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, conforme está escrito no Salmo 110 e o versículo 4. Isaías, usando como profeta que foi do Senhor, escreveu sobre Cristo como sendo servo sofredor e que pagaria preço pelo nosso resgate e a nossa salvação. Isaías, conforme está escrito no capítulo 53, do versículo 1 ao 7, que é um texto messiânico muito citado pelos pregadores. Finalmente, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Podemos ter esta consciência de que as Escrituras Sagradas são realmente santas, com a ressalva, é claro, de que não devemos ser praticantes da bibliolatria, ou seja, a Escritura não pode estar acima de Deus. Elas são santas porque contém a palavra de Deus, e por conter a palavra de Deus, tudo que provém de Deus é a mais pura verdade. Paulo está explicando aos seus leitores de que as promessas de Deus sobre a história de Cristo Jesus já estava registrada nas Santas Escrituras. Portanto, como sendo o Velho Testamento um tratado de Deus para Israel, também podemos afirmar com convicção que nele já revelava, no tempo da velha dispensação, os planos de Deus para a humanidade por meio do seu Messias, que haveria de se manifestar na plenitude dos tempos, em cumprimento às promessas de Deus. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.